A chuva torrencial batia contra as janelas do escritório luxuoso de Ricardo Monteiro. Ele encarava o brilho da cidade abaixo, mas sua mente estava longe, presa a um passado que nunca o abandonara. O som de trovões parecia ecoar o tumulto de seus pensamentos enquanto segurava um porta-retratos antigo com a imagem de sua falecida esposa, Helena. Aquela noite fatídica de 25 anos atrás voltava a assombrá-lo. Ele se lembrava do desespero no hospital, dos gritos abafados de Helena e, finalmente, do silêncio mortal que tomou conta da sala quando o médico lhe deu a notícia. "Sinto muito, Sr. Monteiro, seu filho não sobreviveu." Aquela sentença fora como uma lâmina atravessando seu coração. O caixão pequeno e simbólico no enterro era a única lembrança concreta de um filho que ele nunca chegou a conhecer. Enquanto Ricardo mergulhava em suas memórias, a narrativa muda para um local sombrio e movimentado, um porão abafado, iluminado apenas por lâmpadas fracas. Homens em trajes simples carregavam documentos falsos, trocando envelopes cheios de dinheiro. Um bebê chorava ao fundo, envolto em um cobertor. Uma mulher de olhar frio sussurrava para um homem robusto. Mais um foi entregue. O pagamento já está em mãos. As cenas de tráfico de bebês intercalavam-se com as lembranças de Ricardo, criando um paralelo desconfortante. Ele não sabia, mas a suposta morte de seu filho estava profundamente ligada àquele submundo sombrio. No presente, Ricardo suspirou profundamente e colocou o porta-retratos de volta na mesa. Algo naquela noite parecia diferente. Era como se um fragmento de memória esquecida estivesse tentando emergir. Sentiu um calafrio, mas afastou o pensamento, decidindo focar no trabalho. Contudo, o vazio em seu coração permaneceu, mais vivo do que nunca, como uma ferida que jamais cicatrizaria. Enquanto a noite avançava, o destino preparava um reencontro que mudaria sua vida para sempre. Gabriel arrumou a gravata com cuidado, tentando esconder o nervosismo. Aos 25 anos, o jovem buscava uma oportunidade que pudesse mudar sua vida. Crescerá em condições simples, mas sempre foi determinado a conquistar algo maior. Quando soube de uma vaga na empresa Monteiro Indústrias, não hesitou em tentar. Enquanto aguardava na recepção, Gabriel olhava ao redor, impressionado com o luxo do prédio. As paredes de vidro e o ambiente impecável faziam-no se sentir pequeno, mas ele respirou fundo, determinado a mostrar seu potencial. Finalmente, foi chamado à sala de entrevistas. Atrás de uma mesa imponente, Ricardo Monteiro o aguardava. Quando os olhos de Ricardo se fixaram em Gabriel, o tempo pareceu parar. Ele mal conseguiu disfarçar a surpresa. Havia algo naquele rapaz que o desconcertava profundamente. O formato do rosto, o olhar, até mesmo a postura lembravam a si mesmo quando jovem. Gabriel, certo? Ricardo quebrou o silêncio, tentando se recompor. Sim, Sr. Monteiro. É uma honra estar aqui. A conversa prosseguiu, mas Ricardo mal conseguia se concentrar. As respostas de Gabriel eram inteligentes e bem articuladas, mas o empresário não conseguia afastar a sensação de familiaridade. Por mais que tentasse racionalizar, a semelhança física era impossível de ignorar. Por outro lado, Gabriel também sentia algo estranho. A presença de Ricardo deixava inquieto, mas não de um jeito ruim. Era como se estivesse diante de alguém que, de alguma forma, fazia parte de sua história. Contudo, ele não sabia explicar de onde vinha essa sensação. Após a entrevista, Ricardo apertou a mão de Gabriel e, por um instante, sentiu um calafrio. Ao vê-lo sair da sala, não conseguiu evitar pensar: quem é esse rapaz? E por que me sinto assim? Naquele mesmo dia, Ricardo tomou uma decisão. Ele contrataria Gabriel, mas também começaria a investigar quem ele realmente era. Mal sabia que estava prestes a desenterrar um passado que jamais imaginara. Ricardo Monteiro estava em seu escritório em casa, analisando documentos da empresa. Apesar de sua mente estar no trabalho, a presença de Gabriel ainda o intrigava. A sensação de familiaridade não saía de seus pensamentos. Ele precisava de respostas, mas não sabia por onde começar. Enquanto mexia em uma gaveta antiga, em busca de um contrato esquecido, algo chamou sua atenção, uma carta dobrada no fundo da gaveta, amarelada pelo tempo. Ele a pegou com cuidado, tentando lembrar de sua origem,
mas sua memória não lhe dava pistas. O envelope não tinha remetente, apenas o nome de Helena escrito com caligrafia apressada. Ao abrir a carta, Ricardo sentiu um arrepio. As palavras eram breves, mas carregadas de peso. Nem tudo é o que parece. Confie em seus instintos. Procure a verdade sobre aquela noite na maternidade. Assinado, uma amiga. Ricardo releu a mensagem várias vezes. Quem teria escrito aquilo? E o que exatamente significava procure a verdade? Por que Helena guardaria algo tão enigmático sem mencioná-lo a ele? Ele fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. A carta parecia trazer à tona uma sombra sobre o que ele acreditava ser um fato consumado, a morte de seu filho. Mas e se não fosse bem assim? Seria possível que algo mais tivesse acontecido naquela noite? Mais tarde, enquanto olhava fixamente para a carta, a campainha tocou. Era Gabriel, que precisava entregar um relatório. Ricardo notou novamente a semelhança entre eles, e por impulso, decidiu puxar conversa. Gabriel, você já pensou em pesquisar mais sobre sua história? Sua origem? O jovem pareceu confuso, mas respondeu com um sorriso leve. Às vezes penso, sim. Mas não sei se estou preparado para as respostas. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ricardo, que agora tinha ainda mais certeza de que precisava investigar. Ele segurou a carta com força, como se aquele pedaço de papel fosse a chave para desvendar um mistério enterrado há décadas. O passado estava começando a emergir, e Ricardo sabia que o que viria a seguir poderia mudar sua vida para sempre. A carta não saía da cabeça de Ricardo. Cada frase parecia um enigma, um convite para mergulhar nas sombras de um passado que ele nunca questionara. Decidido a buscar respostas, ele contratou Paulo, um detetive particular conhecido por sua descrição e competência. Quero que investigue a maternidade onde meu filho nasceu há 25 anos. Preciso saber se houve algo estranho naquela noite, explicou Ricardo, entregando os poucos documentos que ainda possuía sobre o hospital. Paulo aceitou o caso e começou a busca. Suas primeiras visitas à antiga maternidade revelaram um prédio abandonado, com janelas quebradas e paredes cobertas por grafites. O hospital fora fechado poucos meses após o nascimento do filho de Ricardo, oficialmente por problemas financeiros. No entanto, antigos funcionários relataram que o encerramento repentino ocorreu sob circunstâncias estranhas. Era como se quisessem apagar tudo da noite para o dia, disse um porteiro aposentado, durante uma conversa com Paulo. Documentos, equipamentos, até o nome do hospital sumiu. Quanto mais o detetive investigava, mais ele encontrava pistas de irregularidades, desaparecimento de registros, transações financeiras suspeitas e relatos de bebês que não sobreviveram em circunstâncias pouco claras. Mas a cada nova descoberta surgiam obstáculos. Certa noite, enquanto revisava arquivos antigos em um pequeno escritório que alugava, Paulo percebeu que alguém havia invadido o local. Seus documentos foram revirados, e muitos estavam rasgados ou queimados. Entre os papéis destruídos, ele encontrou um bilhete escrito à mão. Deixe isso para lá. Não mexa no que está enterrado. Apesar da ameaça, Paulo não desistiu. Ele conseguiu recuperar um nome que aparecia repetidamente nos documentos. Marta, uma enfermeira que trabalhará na maternidade na época. Ricardo, por sua vez, começava a sentir o peso da investigação. A ansiedade o consumia, mas ele sabia que precisava continuar. Cada descoberta de Paulo parecia confirmar que a história que lhe contaram sobre a morte de seu filho não era a verdade completa. Enquanto isso, nos bastidores, forças invisíveis moviam-se para encobrir o caso. Os envolvidos no esquema sujo daquela época não queriam que o passado viesse à tona. Mas Ricardo e Paulo estavam determinados, mesmo sabendo que a busca pela verdade poderia ser mais perigosa do que imaginavam. Gabriel estava sentado no café da empresa, conversando com Ana, uma colega de trabalho com quem compartilhava alguns momentos de descontração. Eles falavam sobre a rotina e os desafios da empresa, mas a conversa tomou um rumo inesperado quando Gabriel mencionou uma foto antiga que carregava desde pequeno. Era uma foto simples, em preto e branco, da sua infância. Mostrava um pequeno Gabriel ao lado de uma mulher sorridente em um jardim que ele não conseguia identificar com clareza. Apesar da lembrança, a imagem sempre o intrigara, já que ele nunca soubera exatamente de onde ela vinha. Sabe, essa foto está comigo desde que me lembro. Minha mãe sempre falava dela, mas nunca explicou direito quem era a mulher, nem onde foi tirada, disse Gabriel mostrando a foto a Ana.
Ana olhou atentamente para a imagem, o sorriso se apagando lentamente do seu rosto. Ela examinou cada detalhe, a criança na foto, o cenário ao fundo, a estrutura de uma casa antiga, os móveis e a disposição do jardim. Algo parecia familiar, mas ela não conseguia identificar de imediato. Isso é estranho, Gabriel. Ela disse, seus olhos fixados na imagem. O jardim, o lugar parece um lugar que eu vi em outra foto. Uma foto de um velho artigo sobre a história da família Monteiro. Gabriel levantou as sobrancelhas, confuso. Como assim? Ele perguntou. Ana buscou em seu celular e rapidamente localizou uma foto antiga da propriedade dos Monteiro, tirada de um arquivo de notícias antigas. Era uma imagem de um evento familiar e o cenário, surpreendentemente, era o mesmo que o da foto de Gabriel. O mesmo jardim, os mesmos móveis ao fundo, e até a mesma casa no horizonte. Não sei como, mas isso é muito parecido com um lugar que está na história da família Monteiro, disse Ana, sua voz agora cheia de curiosidade. Aquele jardim parece ser o mesmo de uma antiga casa dos Monteiro, que ficava perto do hospital. Mas, isso não faz sentido. Como você tem uma foto de lá? Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo não estava certo. O que a foto de sua infância teria a ver com a história dos Monteiro? Ele nunca havia sido informado sobre essa conexão. Você está dizendo que esse jardim é, de alguma maneira, ligado a eles? Ele perguntou, ainda atônito. Ana sentiu, embora estivesse tão confusa quanto ele. Eu não sei, mas algo me diz que essa foto é muito mais do que parece. Acho que você deve falar com Ricardo sobre isso. Essa história pode ser mais antiga do que todos imaginam. Gabriel não sabia o que fazer com aquela revelação, mas uma coisa era certa. A verdade estava cada vez mais próxima, e ele começava a temer o que encontraria ao desenterrar o passado. Sem saber, o destino estava aproximando de Ricardo de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. A conexão entre eles estava prestes a ser revelada de uma forma impactante, e nenhum dos dois estava preparado para o que viria a seguir. O ambiente da Monteiro Indústrias estava em constante movimento, e agora, com Gabriel oficialmente contratado, Ricardo observava o jovem com um interesse crescente. O projeto no qual estavam trabalhando juntos era de grande importância para a empresa, um novo setor de inovação tecnológica que poderia alavancar ainda mais o império que Ricardo construíra ao longo dos anos. Gabriel se mostrava eficiente e criativo, conquistando o respeito de todos na equipe. Mas, para Ricardo, havia algo a mais que o deixava intrigado. Ele começou a observar cada gesto do jovem com mais atenção, os detalhes de seu comportamento, o modo como se expressava durante as reuniões e até a maneira como se portava em sua presença. Algo na postura de Gabriel, em seu olhar, o fazia se sentir como se estivesse diante de uma versão mais jovem de si mesmo. Mas o que mais perturbava Ricardo era a sensação de que o destino o havia colocado ali por uma razão que ele ainda não conseguia entender. Enquanto trabalhavam juntos, o vínculo entre os dois se intensificava. Ricardo se via cada vez mais disposto a confiar em Gabriel, não apenas como funcionário, mas como alguém que parecia entender seus pensamentos sem palavras. Eles passaram a trocar ideias mais pessoais durante os almoços de trabalho, e Ricardo até se pegava buscando o jovem para discutir questões além do projeto. Certa tarde, enquanto observavam o progresso de uma das apresentações, Gabriel compartilhou um pouco de sua história. Meu pai sempre foi um homem reservado. Ele nunca me falou muito sobre o passado. Eu cresci com muitas perguntas sobre minha origem, mas nunca tive coragem de procurá-las. Disse Gabriel, com um sorriso meio triste. Às vezes, acho que deveria saber mais, mas tenho medo de o que poderia encontrar. Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando o jovem. Ele sentiu algo familiar nas palavras de Gabriel. O medo de descobrir algo, a insegurança sobre o passado, tudo aquilo soava como um reflexo de seus próprios sentimentos. Mas ele não podia deixar de sentir que havia algo mais profundo, uma conexão que ia além da simples coincidência. Gabriel, por sua vez, também começou a se abrir mais para Ricardo. O empresário se tornou uma figura quase paternal para ele, alguém em quem poderia confiar. Mas, apesar de sua gratidão, havia uma inquietação crescente em seu coração. Por que Ricardo estava tão interessado em sua vida? Ele sabia que, sem querer, havia se tornado uma peça importante na vida do empresário, mas não sabia explicar por quê. À medida que o projeto avançava, a relação entre os dois se aprofundava.
Mas, em segredo, Ricardo começava a intensificar sua investigação sobre Gabriel. Ele contratou discretamente um investigador para investigar a fundo a origem do jovem. Havia algo em seu comportamento, em suas palavras e até na foto que Gabriel mostrou a Ana, que o fazia questionar se a verdadeira conexão entre eles ainda não havia sido revelada. Ricardo sabia que estava se aproximando de uma verdade que poderia mudar tudo. Mas ele não sabia o que fazer com essa verdade, nem como enfrentá-la. O que ele temia mais era descobrir que, de alguma forma, Gabriel fazia parte de seu passado, e isso colocava em risco não apenas sua vida, mas tudo o que ele acreditava ser real. E, por trás de todo esse turbilhão de emoções e investigações, o destino seguia seu curso silencioso, puxando as cordas de um enredo que ainda nem todos os personagens sabiam como jogar. Marta estava em sua pequena casa nos arredores da cidade, uma vida simples e solitária após sua aposentadoria. A antiga enfermeira da maternidade onde o filho de Ricardo havia nascido há 25 anos não falava muito sobre o passado, e sempre que alguém mencionava aquele período de sua vida, ela rapidamente mudava de assunto. Contudo, o detetive Paulo havia conseguido rastrear seu endereço e, após algumas tentativas frustradas, finalmente conseguiu encontrá-la. Era uma manhã nublada quando Paulo bateu à porta de Marta. Ela olhou desconfiada pelo olho mágico e hesitou, mas acabou abrindo. O detetive se apresentou e explicou que estava investigando o caso da maternidade, procurando entender o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Marta, ao vê-lo, pareceu envelhecer alguns anos de uma só vez. O semblante que ela tentava esconder falava de um medo profundo, um receio que ela não havia sentido há muito tempo. Ela sabia que algo estava prestes a ser desenterrado. "Não sei do que você está falando", disse Marta, tentando manter a compostura. "Eu fui apenas uma enfermeira lá, não tenho nada a ver com o que aconteceu." Paulo, com paciência e cautela, começou a explicar tudo o que já havia descoberto. As irregularidades no hospital, os desaparecimentos de registros e a possível troca de bebês. Marta ouvia tudo em silêncio, as mãos trêmulas fechando-se em torno da xícara de chá que ela segurava. "Marta, eu sei que você sabe mais do que está dizendo." Paulo insistiu, sua voz firme, mas respeitosa. "O que aconteceu naquela noite? O que você viu?" Por um longo momento, Marta permaneceu em silêncio. Ela sabia que revelar a verdade poderia destruir tudo em sua vida. A mulher que ela era hoje tinha sido moldada pelo medo e pela culpa do que aconteceu anos atrás. Finalmente, ela levantou os olhos para o detetive. Seu rosto estava pálido, mas havia uma tensão em seu olhar. "Eu vi o que aconteceu, mas eu não posso contar tudo", ela sussurrou. "As pessoas envolvidas são poderosas. Eles fizeram coisas que eu não posso enfrentar." Paulo franziu a testa. Ele sabia que ela estava escondendo algo importante. "Marta, você está falando sobre Ricardo Monteiro, não é? Ele não tem nada a ver com isso. Eu preciso da verdade. Se você não me ajudar, isso pode se espalhar e prejudicar muitas pessoas, inclusive você mesma." Marta pareceu lutar com a decisão. Ela se levantou, caminhando até a janela, olhando para o horizonte com um ar distante. O passado vinha à tona com força, e ela sabia que não podia mais esconder a verdade. "Eu vi o bebê", começou ela, sua voz quase inaudível. "Eu vi o bebê sendo levado para fora da maternidade naquela noite, e eu vi quem o levou. Mas eu não posso dizer quem foi. Eles me ameaçaram." Paulo percebeu que Marta estava à beira de ceder, mas seu medo era palpável. Ela olhou para ele com olhos cansados, como se estivesse pesando suas palavras, tentando decidir até onde poderia ir sem se colocar em risco. "Você tem que entender, o que eles fizeram foi mais do que só roubar um bebê. Eles estavam envolvidos em algo muito maior. Se eu falar, a minha vida acaba." Paulo sabia que Marta estava perto de revelar algo importante, mas o medo dela era tão grande que ele não sabia se conseguiria obter toda a verdade. Ela estava guardando um segredo sombrio, um segredo que poderia mudar a vida de Ricardo e Gabriel para sempre. A conversa terminou com um silêncio pesado, e Marta se despediu rapidamente de Paulo, pedindo que ele não voltasse mais. Mas o detetive sabia que ela estava mais perto de abrir o jogo do que imaginava.
Ela apenas precisava de mais tempo, ou talvez de uma pressão maior para se libertar do peso de sua culpa. Enquanto Marta fechava a porta, Paulo sentia que a verdade estava prestes a se revelar, mas o custo seria maior do que ele podia imaginar. Ricardo nunca foi de acreditar em presságios ou significados ocultos, mas, à medida que os dias se passavam, ele não conseguia ignorar as sensações inquietantes que os sonhos traziam. Tudo começou de forma sutil, uma noite com um sonho nebuloso, sem grandes detalhes. Mas logo, os sonhos começaram a se intensificar, tornando-se cada vez mais claros e, ao mesmo tempo, mais enigmáticos. Nas suas noites turbulentas, Ricardo se via na sala de parto, a luz fria do hospital iluminando o rosto de sua falecida esposa, Ana. Ele tentava manter a calma, segurando a mão dela enquanto os médicos trabalhavam apressadamente ao redor. Ele ouvia a respiração ofegante dela, sentia o medo e a dor no ar, e, em um momento de desespero, os olhos de Ana o olhavam com uma intensidade que parecia cheia de aviso. Mas, em seguida, uma sombra obscurecia a cena. O momento seguinte sempre era borrado, como se o próprio sonho quisesse apagá-lo. Ele não conseguia lembrar o que acontecia com o bebê. Havia ruídos apressados, pessoas correndo para fora da sala, e ele ficava perdido, tentando encontrar respostas em meio ao caos. Então, o sonho o arrastava para um novo cenário, uma sensação de vazio e perda, como se estivesse tentando recuperar algo que nunca poderia alcançar. Acordava sempre com o coração acelerado, suor frio escorrendo por sua testa, a sensação de que ele precisava entender aquele momento de sua vida, mas sem saber como. Cada detalhe desses sonhos parecia real demais, mas ao mesmo tempo inatingível. Ele sentia que sua mente estava lhe trazendo respostas, mas as peças não se encaixavam. Algo estava faltando. A cada noite, o sonho se repetia. E em cada repetição, mais fragmentos surgiam, mais imagens desconexas. Ele via um bebê sendo levado em um cobertor branco, mas o rosto da criança estava obscurecido. Via médicos em conversas rápidas e gestos ansiosos, e então a porta do quarto se fechando enquanto ele permanecia ali, incapaz de fazer nada. A sensação de impotência era insuportável. Ricardo começava a questionar tudo o que acreditava saber sobre aquele dia. Será que seu filho realmente tinha morrido? Ou havia algo mais por trás daquela história? Ele não podia mais ignorar os sonhos, porque eles estavam lhe dizendo algo que ele não podia deixar escapar. O que acontecerá com o filho dele naquela noite? Aquelas memórias fragmentadas, aquelas imagens distorcidas, tinham um propósito. Na manhã seguinte, após mais um desses sonhos, Ricardo sentiu que não podia mais esperar. Ele pegou o telefone e ligou para o detetive, sua voz tensa de determinação. Eu preciso saber a verdade sobre aquela noite. Os sonhos, eles estão me dizendo que o que aconteceu não foi o que me disseram. Eu não posso mais viver com essa dúvida. O detetive, que já vinha investigando a maternidade e as possíveis irregularidades, sentiu que algo importante estava prestes a ser revelado. Ele sabia que Ricardo estava se aproximando de algo maior, mas ele também tinha noção de que a verdade poderia trazer à tona mais do que ambos poderiam suportar. Mas Ricardo não estava mais disposto a se deixar dominar pelo medo. Ele sabia que, para entender completamente os sonhos, ele precisava encontrar respostas. Ele se sentia mais perto da verdade do que nunca, mas também temia o que ela poderia significar. O passado estava batendo à sua porta, e ele não tinha mais como ignorá-lo. A busca pela verdade havia se tornado não apenas uma necessidade, mas uma obsessão. E, à medida que Ricardo se aprofundava na investigação, ele sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar sua vida para sempre. Algo que ele não poderia mais deixar para trás. Gabriel sempre soubera que não fora criado por seus pais biológicos, mas, ao longo dos anos, ele nunca se aprofundara muito no assunto. Quando criança, seus pais adotivos haviam lhe contado a verdade com carinho, explicando que ele fora adotado logo após o nascimento. Eles sempre deixaram claro que o amavam como um filho biológico e que isso jamais mudaria, mas o fato de ser adotado sempre parecia um assunto distante para Gabriel. Porém, recentemente, uma sensação crescente de vazio havia começado a assombrá-lo. Algo dentro dele o impulsionava a entender mais sobre seu passado, algo que ele nunca havia sentido com tanta força antes.
Ele se lembrava das histórias que seus pais adotivos contavam sobre seu nascimento, mas os detalhes nunca pareciam completos. Sempre faltava algo. Foi em uma conversa casual com uma amiga do trabalho, durante o intervalo para o café, que Gabriel foi confrontado com uma descoberta que mexeria com seus próprios alicerces. Você nunca se perguntou por que não sabe mais sobre seus primeiros anos de vida? Ela perguntou, tentando entender o que estava por trás da dúvida no olhar de Gabriel. Você já tentou procurar seus pais biológicos? A pergunta foi como um estalo na mente de Gabriel. Ele nunca tinha dado muita atenção à ideia de procurar seus pais biológicos, pois a vida com seus pais adotivos fora sempre suficiente para ele. Mas algo mudou naquela conversa. Aquele sentimento de que ele deveria saber mais sobre suas origens agora parecia inescapável. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. A dúvida tomava conta de seus pensamentos. O que ele realmente sabia sobre seu nascimento? O que acontecerá com os primeiros anos de sua vida? E por que seus pais adotivos nunca haviam falado mais sobre isso? Decidido a buscar respostas, ele procurou os arquivos antigos da adoção que estavam guardados em uma caixa no sótão. Ao abrir a caixa, encontrou documentos, certidões e cartas antigas que pareciam ter sido arquivadas com muito cuidado. No meio dos papéis, uma foto chamou sua atenção, uma imagem em preto e branco, de um bebê envolto em um cobertor branco, com os olhos fechados. A fotografia era estranhamente familiar, mas algo nela o deixava desconfortável, como se ela guardasse uma conexão com algo que ele não conseguia lembrar. Entre os documentos, havia também uma carta que seus pais adotivos haviam recebido da agência de adoção. A carta, datada de muitos anos atrás, mencionava apenas que Gabriel fora deixado em um orfanato e que não havia muitas informações sobre sua origem. O mistério estava nas entrelinhas da carta, onde palavras cuidadosamente escolhidas pareciam esconder algo que ninguém queria revelar. Naquele momento, Gabriel sabia que não podia mais ignorar a necessidade de descobrir a verdade. Mas ele não sabia ainda quão profundo esse mistério o levaria. Ele estava prestes a se mergulhar em um passado que, até então, parecia distante e irrelevante, mas que agora estava cada vez mais entrelaçado com o enigma da sua própria vida. Sem saber, Gabriel estava prestes a cruzar o caminho de Ricardo Monteiro, o homem que estava determinado a descobrir o que realmente acontecerá com o filho perdido há tantos anos. As pistas que ele começava a desvendar estavam, de alguma forma, ligadas à busca de Ricardo. Ambos estavam no centro de um mistério maior, e a verdade que Gabriel começava a buscar traria à tona algo que nenhum deles poderia imaginar. A conexão entre eles estava prestes a ser revelada, mas nem Gabriel nem Ricardo estavam preparados para o que viriam a descobrir. Gabriel não conseguia parar de pensar em Marta. A ex-enfermeira mencionada na carta que encontrara na noite anterior era, aparentemente, uma peça-chave no seu passado. A conexão entre ela e os documentos que encontrara parecia inescapável. Ele sabia que, de alguma forma, ela estava envolvida na história de seu nascimento, mas não sabia como. Ricardo, por sua vez, também chegará ao nome de Marta após semanas de investigação. O detetive, após uma análise mais aprofundada dos registros da maternidade, descobrira que Marta fora uma das enfermeiras naquela noite fatídica, a mesma noite em que ele perderá seu filho. Ela era a pessoa que parecia saber mais sobre o que realmente acontecerá no hospital, mas ela nunca havia falado publicamente sobre o incidente. Ricardo estava convencido de que Marta possuía a chave para desvendar o mistério. E assim, os dois homens, sem saber, seguiram a mesma pista. Gabriel, determinado a entender seu passado e encontrar suas raízes, e Ricardo, consumido pela necessidade de saber a verdade sobre o filho que supostamente perderá, chegaram ao mesmo nome. A casa de Marta era um pequeno chalé afastado da cidade, cercado por uma densa vegetação. Quando Gabriel e Ricardo se encontraram ali, a tensão no ar era palpável. O destino os havia unido naquele momento, e ambos estavam prestes a enfrentar a mulher que poderia finalmente revelar as respostas que tanto buscavam. Marta, uma mulher de idade avançada, os recebeu com um olhar nervoso, como se já soubesse o motivo de sua visita. Ela havia vivido anos em silêncio, evitando falar sobre o que acontecerá, mas agora não havia mais como escapar.
Quando a porta se fechou atrás deles, uma sensação de que o mistério estava prestes a ser revelado tomou conta da sala. Eu sei o que vocês estão procurando, disse Marta, com a voz tremendo, enquanto se sentava em uma cadeira no canto da sala. E sei o quanto isso é difícil, mas eu nunca pude falar antes. Ricardo deu um passo à frente, seu olhar fixo na mulher. Ele não estava ali para ser cauteloso, ele precisava da verdade, custasse o que custasse. O que aconteceu naquela noite, Marta? Onde está o meu filho? Ricardo perguntou, a dor e a raiva transparecendo em sua voz. Gabriel, embora ainda sem compreender completamente o que se passava, observava atentamente, sentindo um peso crescente no peito. Algo dizia que essa mulher sabia mais do que estava disposta a admitir. Ele também não podia mais esperar. Ele precisava saber. Marta olhou para os dois homens, seu rosto marcado pela culpa e pelo medo. Ela hesitou, buscando as palavras certas, mas logo sua expressão se suavizou. Era como se, finalmente, ela tivesse decidido que não podia mais carregar aquele segredo. Eu não pude evitar. O hospital estava em caos naquela noite. Quando o bebê de Ricardo nasceu, ele estava em uma condição crítica. Mas, ele não morreu. Ele foi levado para ser vendido. Eu não tinha escolha, era um jogo de vidas. O dinheiro falava mais alto. Marta hesitou, tentando conter as lágrimas, mas algo dentro dela parecia ter se quebrado. Eu só fiz o que me mandaram. O bebê foi levado para outro lugar, e eu nunca pude contar a verdade a ninguém. Ricardo ficou paralisado. As palavras de Marta estavam destronando tudo o que ele acreditava ser verdade sobre o passado. Seu filho, seu tão amado filho, não morrera como lhe disseram. Ele fora roubado. Gabriel, por sua vez, estava começando a compreender a conexão. Sua respiração acelerou quando ele percebeu o que aquilo significava para ele. Ele olhou para Marta, os olhos cheios de dor. Eu sou esse bebê, não sou? Perguntou Gabriel, sua voz quebrando a tensão no ar. Marta olhou para ele, o arrependimento estampado no rosto. Ela não precisou dizer nada, o silêncio entre os três homens foi suficiente para confirmar a verdade. Gabriel e Ricardo estavam ligados por um segredo que os dois desconheciam até aquele momento. O filho perdido e o homem que o procurava, finalmente, se encontraram. Mas o que fazer agora? A revelação de Marta não era apenas um ponto final na busca por respostas, ela era o começo de uma nova jornada, uma jornada que iria transformar a vida de todos de maneira irreversível. A casa de Marta se tornará um ponto de virada, e agora, ambos sabiam que o passado estava mais próximo do que nunca, mas o que fazer com a verdade recém-descoberta? Esse era o próximo desafio. Ricardo mal conseguia acreditar nas palavras de Marta. A revelação de que seu filho não morrera, mas havia sido roubado para uma rede criminosa, devastou-o. No entanto, mesmo com a verdade revelada, algo dentro dele dizia que ainda havia muito mais a ser desvendado. Ele sentia que a peça final estava próxima, mas faltava a confirmação de um elemento crucial: como e onde o tráfico de bebês ocorria, e quem eram os responsáveis por isso. Determinado a não descansar até que todas as respostas fossem encontradas, Ricardo decidiu voltar à maternidade onde seu filho nascerá. Aquele lugar, que agora estava fechado e abandonado, parecia ser o centro de tudo que ele estava tentando entender. O hospital havia sido desativado logo após o nascimento de seu filho, o que sempre havia sido uma informação vaga e sem explicação plausível. Mas agora, com as pistas que começavam a se conectar, Ricardo sabia que aquele local guardava segredos que ele precisava descobrir. Ao chegar à antiga maternidade, Ricardo percebeu a sensação de desolação. O prédio, antes vibrante de vida, agora parecia um monumento ao abandono, com janelas quebradas e corredores vazios. O cheiro de mofo e o silêncio tomavam conta do ambiente. Mas foi nesse ambiente sombrio que ele encontrou o primeiro fio de esperança para descobrir a verdade. Ricardo soubera, através de uma antiga funcionária do hospital, que o ex-funcionário da maternidade, João, ainda morava nas proximidades. João havia sido um dos enfermeiros no período em que o tráfico de bebês acontecia, e ele fora demitido abruptamente após o fechamento da maternidade.
Era claro que ele sabia algo, mas, como todos os envolvidos, evitava falar sobre o assunto. Ricardo foi até a casa simples de João, onde encontrou um homem envelhecido, com olhar desconfiado, mas também marcado pela culpa. Quando Ricardo o abordou, a princípio, João hesitou, nervoso, como se estivesse lidando com algo do qual preferia se afastar. Mas, ao ver a determinação no olhar de Ricardo, ele soubera que não poderia mais esconder a verdade. Eu não queria estar envolvido nisso, começou João, a voz baixa, como se cada palavra fosse uma confissão. Quando o hospital fechou, todos pensaram que fosse por causa de problemas financeiros, mas isso não era tudo. Eles estavam sujos até o pescoço, envolvidos em algo muito mais sombrio. Havia uma rede de tráfico de bebês sendo operada de dentro da maternidade. Eles usavam a confusão e o desespero das famílias para vender as crianças a preços exorbitantes. Ricardo ficou em choque com as palavras de João, mas não o interrompeu. Ele precisava saber mais. Quem eram os responsáveis por isso? Ricardo perguntou, a voz tensa. Como você se envolveu? João respirou fundo, como se estivesse revivendo os fantasmas do passado. Eu não queria fazer parte disso, mas eles tinham controle sobre tudo. Quando os bebês chegavam, havia uma divisão. Alguns eram dados para adoção legal, mas outros eram entregues a intermediários, que os levavam para fora do país. Tudo acontecia em segredo, e ninguém falava. Eu soube que o bebê de sua esposa foi um dos que foram levados. Ricardo, embora tomado pela raiva, ainda precisava de mais informações. Como eu posso encontrar essas pessoas? Como eu posso encontrar meu filho? Perguntou Ricardo, a dor em sua voz transparecendo em cada palavra. João olhou para ele, os olhos avermelhados de arrependimento. Ele sabia que estava prestes a entregar tudo o que guardara em segredo, mas, finalmente, parecia disposto a se redimir. Eu não sei muito mais, mas posso te dizer onde tudo começou. Uma das enfermeiras envolvidas, além de Marta, era Sofia, uma mulher que sempre esteve por trás de tudo. Ela sabia quem eram as famílias e sempre fazia os contatos. Eu ouvi falar que ela ainda mora na cidade, mas ela nunca vai querer te contar a verdade. Ela tem medo, e você vai ter que ser muito persuasivo para descobrir mais. Ricardo sentiu o peso das palavras de João. Cada fragmento de informação o aproximava da verdade, mas também o afastava da paz. Ele estava mais perto do que nunca de descobrir o paradeiro de seu filho, mas também sabia que cada revelação o conduzia a um novo labirinto, onde as respostas não eram fáceis de encontrar. João, com os olhos baixos, parecia finalmente aliviado por ter contado a verdade, mas a culpa ainda pesava sobre seus ombros. Ele sabia que Ricardo estava em uma jornada que poderia ser mais dolorosa do que ele jamais imaginara, mas a busca por justiça não tinha volta. Agora, Ricardo sabia que o próximo passo seria encontrar Sofia, a mulher-chave para entender toda a rede de tráfico de bebês, e finalmente, descobrir onde seu filho estava. Mas, como sempre, a verdade vinha com um preço, e ele estava pronto para pagar esse preço, não importando quanto custasse. Gabriel nunca havia questionado sua adoção. Cresceu em um lar amoroso, com pais que sempre o trataram como seu filho biológico. No entanto, o peso da recente revelação sobre seu nascimento e o tráfico de bebês começou a corroer a base de confiança que ele havia construído em sua vida. Cada pedaço da verdade que ele descobria parecia mudar a forma como ele via o mundo ao seu redor. Com o coração apertado e um turbilhão de emoções dentro de si, Gabriel decidiu confrontar seus pais adotivos. Ele precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse perder a imagem de segurança e amor que sempre tivera. Naquela tarde chuvosa, ele foi até a casa de seus pais, determinado a fazer as perguntas que o assombravam há dias. Quando ele entrou, encontrou seus pais na sala de estar, o ambiente familiar que sempre o acolhera. No entanto, hoje tudo parecia diferente. O ar estava mais denso, e uma sensação de desconforto permeava cada canto da casa. Mãe, pai, precisamos conversar, disse Gabriel, a voz firme, mas com um tom de dor que não conseguiu esconder. Os pais de Gabriel trocaram olhares ansiosos, como se já soubessem que o momento havia chegado.
Eles o chamaram para sentar, mas antes que pudessem começar, Gabriel os interrompeu. Eu sei que minha adoção não foi legal. Eu soube de tudo, dos registros falsificados, da forma como fui tirado de minha mãe biológica. As palavras saíam com um peso imenso, e a cada frase, ele sentia o chão se abrir sob seus pés. Por que vocês não me contaram? Por que me esconderam isso? Os pais de Gabriel, visivelmente abalados, trocaram um olhar de culpabilidade. A mãe de Gabriel, com as mãos trêmulas, foi a primeira a falar. Gabriel, meu querido, nós nunca quisemos te machucar. Quando você foi adotado, fomos guiados por um desejo imenso de ser sua família. Eu sabia que havia algo errado com a adoção, mas nós amávamos você, e não queríamos perder a chance de te dar uma vida melhor. O pai de Gabriel, com a voz embargada, completou. Adoção ilegal ou não, você sempre foi nosso filho. Mas não tínhamos ideia do que realmente havia acontecido com você. Nós tentamos fazer o melhor. E eu não sei mais o que dizer. Gabriel sentiu um nó na garganta. Ele nunca imaginara que sua adoção fosse ilegal, muito menos que seus pais adotivos estivessem tão envolvidos com algo tão corrupto. Ele sentiu uma dor profunda, não apenas pela descoberta de que sua vida fora construída sobre uma mentira, mas também pela traição daquilo que ele acreditava ser o amor incondicional de seus pais. Eu entendo o que vocês estão dizendo, mas isso não muda a dor que estou sentindo agora. Eu me sinto como se minha vida inteira fosse uma mentira. Gabriel deu um passo atrás, o olhar perdido, tentando compreender o que acontecia com ele. Eu preciso de respostas, não apenas para entender quem eu sou, mas para saber o que aconteceu comigo e com os outros bebês daquela época. Desesperado por um pouco de consolo, Gabriel se lembrou de Ricardo. O homem que, até então, ele conhecia apenas como seu chefe. Havia algo sobre Ricardo que o atraía, algo além da simples relação profissional. A maneira como Ricardo falava sobre sua busca pela verdade, a dor em seus olhos sempre que mencionava o filho perdido, tocava profundamente Gabriel. Ele sabia que, de alguma forma, Ricardo podia entender sua dor, e talvez, quem sabe, poderia ser a única pessoa capaz de lhe dar um pouco de conforto em meio a tudo isso. Então, sem pensar duas vezes, Gabriel decidiu buscar a ajuda de Ricardo. Ele se levantou, dando um beijo na testa de seus pais antes de sair de casa, sem olhar para trás. Sua mente estava em um turbilhão, mas ele sabia que precisava de alguém em quem pudesse confiar. Ao chegar à empresa de Ricardo, ele foi recebido com uma cortesia fria, mas, ao entrar no escritório, o semblante de Ricardo mudou ao vê-lo. Gabriel parecia abalado, como se carregasse o peso de todo um mundo em seus ombros. Gabriel, o que aconteceu? Ricardo perguntou, o tom de preocupação evidente. Gabriel não hesitou em contar tudo o que havia descoberto. Ele não sabia o que esperava ouvir, mas sentia que precisava dividir aquilo com alguém que, de alguma forma, parecia entender o que ele estava passando. Eu descobri que fui adotado ilegalmente. Meus pais, eles sabiam disso, mas nunca me contaram. Gabriel olhou para Ricardo com um olhar de desespero. Eu estou perdido, Ricardo. Não sei mais em quem confiar. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, observando Gabriel com atenção. Ele sabia que as palavras de conforto não eram o que o jovem precisava naquele momento. Mas, sem saber, Gabriel estava mais próximo da verdade do que ele imaginava. O destino os unira de maneira misteriosa, e os dois estavam, agora, conectados por algo muito mais profundo do que simples coincidências. Ricardo colocou a mão no ombro de Gabriel, tentando dar-lhe o mínimo de apoio possível. Mas, ao mesmo tempo, seu coração estava pesado. Ele sabia que a jornada de Gabriel ainda estava apenas começando, e que, em breve, ambos iriam descobrir que suas histórias estavam mais entrelaçadas do que poderiam imaginar. Ricardo sentia que a verdade estava ao alcance, mas também sabia que para alcançá-la, ele e Gabriel precisavam dar um passo arriscado. O teste de DNA seria a chave para revelar o que estava por trás de todas as dúvidas que os assombravam. No entanto, a proposta de Ricardo não foi recebida com a esperança que ele esperava. Ao contrário, Gabriel hesitou, claramente tomado por um misto de medo e incerteza.
Você tem certeza de que isso é o que você quer? Perguntou Gabriel, olhando para Ricardo com um olhar sombrio. Ele estava em conflito, como se o simples ato de fazer o teste fosse uma decisão irreversível. E se a resposta for algo que eu não posso aceitar? E se isso mudar tudo o que eu pensei sobre minha vida? Ricardo sentiu o peso da dúvida nas palavras de Gabriel. Ele sabia que esse momento era crucial para ambos, e o medo que Gabriel sentia era compreensível. A verdade, por mais que fosse libertadora, também trazia consigo o risco de destruir tudo que havia sido construído até então. Mas, ao mesmo tempo, Ricardo sabia que, sem essa confirmação, eles jamais poderiam seguir em frente. Eu entendo o que você está sentindo, Gabriel, disse Ricardo com um tom calmo, mas decidido. Mas, sem essa resposta, nada será resolvido. Se você tem medo da verdade, é porque sabe que há algo grande escondido, algo que precisa ser enfrentado. Não podemos continuar vivendo no escuro. O que quer que seja, nós vamos enfrentar juntos. Gabriel olhou para Ricardo, seus olhos refletindo o turbilhão emocional que ele estava passando. Ele não sabia se estava pronto para enfrentar as respostas que o teste poderia trazer, mas algo dentro dele dizia que era hora de dar esse passo. A vontade de saber a verdade, de entender sua origem e a conexão com Ricardo, era mais forte do que o medo. Ok, vamos fazer o teste, disse Gabriel, sua voz quase um sussurro. Mas, se isso mudar tudo, você estará comigo, certo? Ricardo assentiu, sentindo a gravidade do momento. Ele sabia que essa decisão iria unir ainda mais seus destinos, mas também os colocava em perigo. Havia forças muito maiores em jogo agora. O que quer que descobrissem, não seria apenas sobre família ou identidade, mas sobre uma rede sombria que estava disposta a tudo para proteger seus segredos. No entanto, enquanto Gabriel e Ricardo estavam prestes a dar esse passo, o clima na cidade estava prestes a mudar drasticamente. A antiga rede de tráfico de bebês, que estava observando as investigações de perto, começou a perceber que suas ações estavam sendo ameaçadas. Não era mais apenas uma busca pessoal, agora, havia uma investigação real que poderia expor todo o esquema. E, como em qualquer jogo de poder, quando as sombras começam a ser iluminadas, os inimigos não hesitam em agir. Uma noite, quando Gabriel estava prestes a sair de sua casa para se encontrar com Ricardo e realizar o teste, ele recebeu uma mensagem anônima. O celular vibrava com um texto curto, mas com uma ameaça clara. Se você continuar com essa investigação, você e sua família vão se arrepender. Nós sabemos onde você está e o que está fazendo. Desista enquanto há tempo. Gabriel, assustado, olhou para a tela do celular, seu coração acelerando. A ameaça era real, e ele sabia que não poderia ignorá-la. Quem quer que fosse, estava disposto a ir longe para impedi-los de descobrir a verdade. Ele olhou para a janela de sua casa, sentindo os olhos invisíveis que pareciam estar vigiando cada passo seu. A tensão no ar era palpável. Ricardo, que também havia sido avisado discretamente sobre os perigos que estavam enfrentando, começou a perceber que a rede de tráfico estava muito mais perto do que imaginava. Ele sabia que não podiam mais seguir em frente com tanta exposição. O teste de DNA poderia ser o início da descoberta, mas também o início de uma luta sem misericórdia. Quando Ricardo ligou para Gabriel para confirmar o encontro, ele sentiu uma mudança no tom da voz do jovem. A preocupação era evidente. Ricardo, você tem que entender, eu não sei mais o que fazer. Eles sabem o que estamos tentando descobrir. Gabriel estava visivelmente perturbado. Eles me ameaçaram. A rede, eles estão nos observando. Eu não sei se devemos continuar. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele sabia que essa era uma escolha que ambos teriam que fazer. O medo de perder o que mais amavam, ou a coragem de enfrentar a verdade, seria o divisor de águas. Ele sentiu que, se Gabriel recuasse agora, eles estariam entregando suas vidas ao destino sombrio que os assombrava. Gabriel, não podemos desistir agora. Se desistirmos, eles ganham. Nós precisamos continuar. A verdade não pode ser detida. Gabriel, embora ainda aterrorizado, sabia que Ricardo estava certo. Ele olhou para o telefone em sua mão e,
com uma sensação de inevitabilidade, disse: "Eu vou, Ricardo. Nós vamos até o fim, não importa o que aconteça." O destino dos dois estava selado. Não havia mais retorno. Mas a verdade, por mais sombria e perigosa que fosse, os chamava, e eles não podiam mais fugir dela. O resultado do teste de DNA chegou como uma bomba. Quando o envelope chegou, Gabriel estava nervoso, mas, ao mesmo tempo, uma parte dele sentia que já sabia o que encontraria dentro. Ricardo, ao seu lado, também parecia ansioso, mas com uma serenidade que só os anos de experiência podiam proporcionar. Eles haviam cruzado um caminho perigoso, mas agora, no fundo, ambos sentiam que a resposta final traria um certo alívio. "Vamos ver de uma vez." Ricardo pegou o envelope, abrindo-o com as mãos tremendo ligeiramente, como se, de alguma forma, soubesse que o que estava por vir não seria apenas uma confirmação de algo já esperado, mas o marco de um novo capítulo de suas vidas. O relatório estava diante deles, claro e direto. As palavras saltavam do papel com uma precisão científica: compatibilidade de DNA confirmada. Vínculo biológico entre Ricardo Monteiro e Gabriel Santana, pai e filho. O silêncio tomou conta da sala, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Gabriel olhou para o papel, seus olhos ainda tentando processar o que acabará de ler. Ele sentia como se o chão tivesse sido retirado debaixo de seus pés. Tudo havia mudado em um segundo. O homem com quem ele trabalhava, a quem começara a admirar, agora era seu pai. Ricardo, por sua vez, sentiu um turbilhão de emoções. Havia o alívio por finalmente saber o que tanto buscava, mas também um peso imenso sobre seus ombros. Ele tinha um filho. Mas, ao mesmo tempo, sabia que havia muito mais em jogo agora. A descoberta de Gabriel não era apenas uma vitória emocional, mas o alicerce de algo muito maior, algo perigoso. Ricardo não conseguiu terminar a frase. Ele estava emocionado, mas não sabia como expressar a profundidade daquilo que sentia. Havia anos de dor, saudade, agora, um vínculo que não podia mais ser ignorado. Gabriel, com os olhos marejados, olhou para Ricardo, sentindo uma conexão instantânea, como se todos os anos de perda e dúvida fossem apagados, finalmente. Ele nunca imaginara que encontraria seu pai desse jeito, em meio a uma investigação de tráfico de bebês. O destino os unira de uma maneira que ele ainda não conseguia compreender totalmente. "Pai", Gabriel murmurou, a palavra soando estranha, mas ao mesmo tempo, natural, saindo de seus lábios como se tivesse sempre pertencido ali. O que eles não sabiam, contudo, era que a confirmação desse vínculo biológico havia colocado ambos em uma linha de tiro. A rede criminosa que envolvia o tráfico de bebês agora sabia que alguém estava chegando perto demais da verdade. Eles sabiam que, com essa descoberta, Ricardo e Gabriel se tornavam uma ameaça ainda maior para o seu império de sombras. Em uma tentativa desesperada de encobrir suas ações e destruir as últimas evidências que poderiam incriminá-los, a rede criminosa iniciou uma série de ameaças ainda mais intensas. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para silenciar Ricardo e Gabriel, não apenas porque eles sabiam demais, mas porque, com cada revelação, a corrupção e os crimes que haviam cometido eram desmascarados. Naquela mesma noite, enquanto Ricardo e Gabriel ainda estavam digerindo a nova realidade de sua relação, uma série de acontecimentos começou a se desenrolar. Gabriel recebeu outra mensagem ameaçadora, desta vez mais agressiva. O celular dele vibrou com uma nova notificação. "Se vocês não pararem com isso, não haverá ninguém para impedir o que acontecerá. Desista enquanto pode." Gabriel engoliu em seco, sentindo a tensão aumentar a cada palavra escrita na tela do celular. Mas o pior estava por vir. Na manhã seguinte, Ricardo foi acordado com um telefonema urgente. Seu assistente lhe contou que a segurança da empresa havia sido violada. Informações confidenciais sobre as investigações estavam sendo acessadas por hackers desconhecidos, e o pior de tudo, os arquivos que haviam sido armazenados sobre a maternidade e o tráfico de bebês estavam sendo deletados à força. "Eles estão apagando tudo, Ricardo." A voz do assistente tremia do outro lado da linha. "Não podemos mais confiar em ninguém. Estão tentando destruir as provas."
Ricardo e Gabriel se encontraram imediatamente para discutir o que fazer a seguir. O peso da descoberta do DNA era agora acompanhado de uma sensação de perigo iminente. A rede criminosa estava cada vez mais perto de impedi-los de seguir adiante. Eles precisavam ser rápidos, decisivos e, principalmente, cuidadosos. Nós não podemos deixar isso se perder, disse Ricardo, com firmeza. Ele olhou para Gabriel, agora seu filho, e sabia que sua responsabilidade havia aumentado. Não era mais uma busca por respostas, mas uma luta pela sobrevivência. Gabriel, ainda atordoado, se endireitou. Ele sentia que o destino estava pressionando sua vida para uma virada drástica e perigosa. Ele agora tinha uma família, mas também tinha inimigos implacáveis que não hesitariam em acabar com ele e com Ricardo. Vamos até o fim. Não podemos deixar que eles apaguem a verdade, disse Gabriel, com uma convicção que ele não sabia que tinha até aquele momento. Ricardo e Gabriel estavam prestes a entrar em uma corrida contra o tempo. Agora, mais do que nunca, precisavam confiar um no outro, não apenas como aliados, mas como pai e filho. O destino os unira, e, embora fosse tarde para voltar atrás, havia muito em jogo. As forças que os perseguiam eram poderosas, e eles precisavam estar prontos para enfrentar o inimigo, não apenas com coragem, mas com inteligência. O verdadeiro confronto estava prestes a começar. Após semanas de tensão, desafios e confrontos com a rede criminosa que tentava a todo custo apagar os rastros de seus crimes, Ricardo e Gabriel finalmente começaram a ver a luz no fim do túnel. Os documentos e provas que conseguiram salvar da destruição não só foram suficientes para desmantelar a operação ilegal, mas também para reverter parte dos danos causados a tantas famílias, incluindo a deles. A batalha pela verdade havia sido árdua, e as cicatrizes emocionais eram profundas, mas, ao final, havia algo maior surgindo de tudo aquilo. O vínculo recém-descoberto entre pai e filho, que resistiu a todas as adversidades e agora começava a se fortalecer. Ricardo, embora ainda lidando com a dor das perdas do passado, sabia que havia algo muito precioso à sua frente. Ele já tinha tudo que o dinheiro e o sucesso poderiam oferecer, mas agora entendia que a verdadeira riqueza estava na família que ele nunca imaginou ter. Gabriel, por outro lado, se sentia finalmente completo, não mais uma peça perdida do quebra-cabeça, mas alguém que havia encontrado suas raízes. A relação entre os dois não se reconstruía da noite para o dia. Havia ainda muitos silêncios, incertezas e até medo do que o futuro poderia trazer. Mas, a cada dia que passava, eles se permitiam mais. As conversas, antes tensas e desconfortáveis, tornaram-se mais naturais. A cumplicidade de um pai e filho estava começando a surgir aos poucos, como uma planta que brota lentamente após a tempestade. Você sabe, pai, Gabriel disse um dia, enquanto caminhavam pelos jardins da casa de Ricardo, o céu começando a escurecer ao fundo. Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. Na verdade, eu nunca imaginei que teria uma família. Sempre me senti sozinho, perdido. Mas agora eu entendo. Ricardo olhou para Gabriel com um sorriso triste e amoroso, a dor e a alegria misturadas em seu coração. Eu também não sabia, Gabriel. Eu passei tantos anos pensando que tudo estava perdido. Mas, no fundo, eu sempre acreditei que a vida tinha algo mais para me dar. Algo que eu não sabia como encontrar. E agora que encontrei você, sinto que, finalmente, posso seguir em frente. O que eles haviam vivido não poderia ser apagado. Mas o que importava, no final das contas, era o que estavam criando agora. O amor, a verdade e o vínculo familiar estavam começando a curar as feridas do passado. Ambos sabiam que, embora o caminho à frente ainda fosse incerto, juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Enquanto caminhavam em direção à varanda, onde o jantar os aguardava, Ricardo pensou em tudo que havia perdido ao longo dos anos, e também no que havia ganhado. A verdade sobre o passado foi revelada, mas o que realmente importava era o que estavam construindo no presente. Gabriel, por sua vez, sentia que havia encontrado finalmente seu lugar no mundo. Ele não era mais uma pessoa solitária à procura de respostas, mas um filho, com uma família que o amava e que agora estava ao seu lado. E assim,
Diante do horizonte que começava a se iluminar com as cores da noite, pai e filho se permitiram sentir pela primeira vez o poder do recomeço. A vida, com todas as suas complicações, finalmente havia lhes dado o que mais precisavam: a verdade, a oportunidade de se conhecer e, acima de tudo, o poder do amor incondicional. A mensagem que essa história deixou foi clara: por mais difíceis que sejam os caminhos e por mais profundos que sejam os traumas, nunca é tarde para se reerguer, reconstruir e abraçar as oportunidades de cura e redenção que a vida nos oferece. O amor e a verdade são as chaves que abrem as portas para um novo amanhã. E assim, com o coração renovado, Ricardo e Gabriel estavam prontos para seguir em frente, não mais como estranhos, mas como a família que o destino lhes reservou. Você já parou para pensar em quantas vezes a vida nos surpreende de maneira inesperada? Muitas vezes, passamos por momentos de dor, perda e frustração, achando que o futuro não tem mais nada a oferecer. Mas, como vimos na história de Ricardo e Gabriel, a verdade tem um poder transformador. Mesmo quando tudo parece perdido, o que realmente importa é a nossa capacidade de recomeçar, de abraçar a verdade, principalmente, de valorizar o amor que está ao nosso redor. Às vezes, o que precisamos para nos encontrar é acreditar na possibilidade de um novo começo, no poder da reconciliação e, claro, no amor que sempre esteve ali, esperando para ser descoberto. Cada um de nós tem a capacidade de superar os obstáculos, aprender com o passado e seguir em frente, mesmo diante das maiores adversidades. Porque, no final, o que importa é a nossa capacidade de recomeçar, de nos conectar com os outros e, principalmente, de nunca desistir de encontrar a verdade e a felicidade. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com quem você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Seu apoio é fundamental para que mais pessoas possam refletir e aprender com essas histórias de vida. Vamos juntos espalhar o poder da verdade, do amor e da esperança. Inscreva-se, curta e compartilhe.